Hoje, iremos apresentar uma narração do conto A Casa Tomada de Júlio Cortázar, onde por meio de uma metáfora, ele conta o terror que ditadura ocorrida na Argentina em 1946 foi. Sem mais enrolações, vamos nessa. Gostávamos da casa pois, além de espaçosa, guardava recordações de nossa família e habituamos, Irene e eu, permanecer nela. Fazíamos a limpeza pela manhã, levantamos às 7 e às 11 deixamos Irene as últimas peças repassar pela cozinha. Era agradável almoçar pensando na casa silenciosa e sempre deixávamos a casa limpa. Às vezes pensamos a pensar que foi ela que não nos deixou casar. Irene recusou 2 pretendentes sem motivo, eu vi morrer Maria antes que chegássemos a nós cumprimentes. Entramos dos 40 anos com a inexprimível ideia de que o nosso, simples e silencioso matrimônio de irmãos, era o fim necessário da genealogia fundada por nossas bisavós em nossa casa. Morreríamos ali em algum canto do dia naquela casa. Não sei porquê, Irene ficava tricotando no seu quarto todos os dias, ela tricotava sempre coisas necessárias. Aos sábados eu ia ao centro para comprar lã e aproveitava essas saídas para ir em uma livraria. O que me interessa falar da casa e de Irene? Pergunto-me o que teria feito Irene sem tricotar. Um dia encontrei na última gaveta da de cânfora cheia de echarpes, estavam todas com naftalina, mas Irene só se entretinha tricotando. Lembro-me bem da divisão da casa, a sala de jantar, um único corredor, com sua maciça porta de carvalho, separava uma parte da sala dianteira, onde havia um banheiro, a cozinha, nossos quartos e o living central, com o qual se comunicam os quartos e o corredor. Vivíamos sempre nesta parte da casa, raramente íamos além da porta de carvalho, exceto para limpar. É impressionante como os móveis acorrem poeira. Buenos Aires pode ser uma cidade limpa, mas isso só é possível por causa de seus moradores e não há outra coisa. O pó nas toalhas e mármores é horrível de retirar, pois graças ao espanador ele sempre cai em outros móveis, sempre me recordarei. Irene estava no quarto fazendo de sempre. Às 8 da noite me lembro abruptamente de levar a chaleira ao fogo. Fui até o corredor e cheguei à porta de carvalho, que estava entreaberta, seguindo o caminho que levava à cozinha, quando ouvi um som vindo da sala de jantar ou da biblioteca. Era vago e abafado, como cair de uma cadeira no tapete ou uma conversa distante. O som surgiu novamente, agora mais perto, no fundo do corredor. Sem hesitar, corri até a porta, fechei-a rapidamente e a tranquei com ferrolho para garantir nossa segurança. Fui até a cozinha. Preparei o mate. Ao voltar, disse a Irene, tive que fechar a porta do corredor. Tomaram a parte dos fundos. Ela largou o tricô e me olhou com seus olhos cansados. Perguntou se eu tinha certeza, e eu confirmei. Ela então disse, teremos que viver neste lado. Enquanto cevava o mate com cuidado, Irene demorou um momento para retomar seu trabalho. Lembro-me de que Irene tricotava um colete cinzento, que eu achava bonito. Os primeiros dias foram difíceis, pois ambos deixamos para trás coisas que amávamos na parte da casa que agora estava tomada. Meus livros de leitura francesa ficaram na biblioteca, e Irene sentia falta de algumas toalhas e de um par de chinelas que a aqueciam no inverno. Eu lamentava meu cachimbo de zimbro, e acho que Irene pensou na garrafa de esperidina que tinha muitos anos. Nos primeiros dias, com frequência fechávamos gavetas e nos olhávamos com tristeza, dizendo, não está aqui, constatando outra coisa que havíamos perdido. No entanto, tivemos vantagens. A limpeza ficou muito mais fácil, e mesmo acordando tarde, como às 9h30, logo estávamos de braços cruzados. Irene se acostumou a ir comigo à cozinha e me ajudava a preparar o almoço. Pensamos que seria melhor dividir as tarefas. Enquanto eu fazia o almoço, ela prepararia pratos frios para a noite. Ficamos satisfeitos com a ideia, pois agora não precisávamos mais abandonar os quartos ao entardecer para cozinhar. A mesa no quarto de Irene e as travessas de comida fria eram o suficiente. Irene estava contente porque agora tinha mais tempo para tricotar, e eu, um pouco desorientado sem os meus livros, comecei a examinar a coleção de selos de papai para passar o tempo. Cada um se divertia em sua própria atividade, o que tornava as coisas mais confortáveis. Às vezes, Irene me mostrava um ponto novo que tinha inventado e perguntava se não parecia com um trevo. Logo depois, eu mostrava a ela um selo raro de Eupen e Malmed. Vivíamos bem assim,
e aos poucos começávamos a deixar de pensar sobre as coisas. Era possível viver sem pensar. Quando Irene sonhava em voz alta, eu acordava imediatamente, pois não me acostumava com aquela voz que vinha dos sonhos, e não da garganta. Irene dizia que meus sonhos eram como grandes sacudidelas que às vezes faziam o cobertor cair. Nossos quartos eram separados por um pequeno living, mas à noite, qualquer som na casa era perceptível. Ouvíamos o respirar um do outro, a tosse, o gesto de acender a luz do abajur e nossas frequentes insônias. Fora isso, a casa era silenciosa. Durante o dia, só se ouvia o som das agulhas de tricô e o crepitar das folhas viradas do álbum filatélico. A porta de carvalho, creio tê-lo dito, era maciça. Na cozinha e no banheiro, próximos à parte tomada, ficávamos falando em voz mais alta, ou Irene cantava canções de ninar. Em uma cozinha há demasiado ruído de louça e vidros para que outros sons a invadam. Muito poucas vezes permitíamos ali o silêncio, mas, quando voltávamos aos quartos e ao living, então a casa ficava silenciosa e, à meia luz, até pisávamos mais vagarosamente para não nos incomodar. Acho que era por isso que, de noite, quando Irene começava a sonhar em voz alta, eu a acordava imediatamente. É quase repetir a mesma coisa, exceto nas consequências. De noite sinto sede, e antes de nos deitar disse a Irene que ia à cozinha buscar um copo com água. Da porta do quarto, ela tricotava, ouvi ruído na cozinha, talvez no banheiro, porque o cotovelo do corredor diminuía o som. Minha maneira brusca de parar chamou a atenção de Irene, que veio para o meu lado sem dizer palavra. Ficamos ouvindo os ruídos, notando claramente que eram deste lado da porta de carvalho, na cozinha e no banheiro, ou mesmo no corredor, onde começava o cotovelo quase ao nosso lado. Nem sequer nos olhamos. Apertei o braço de Irene e a fiz correr comigo até a porta, sem olhar para trás. Os ruídos ficavam mais fortes, mas sempre abafados, às nossas costas. Fechei de um golpe a porta e ficamos no saguão. Não se ouvia na agora. Tomaram esta parte, disse Irene. O tricô descia de suas mãos e os fios iam até a porta e se perdiam por debaixo dela. Quando viu que os novelos tinham ficado do outro lado, ela largou o tricô sem ao menos olhá-lo. Você teve tempo de trazer alguma coisa? Perguntei-lhe inutilmente. Não, nada. Estávamos com o que tínhamos no corpo. Lembrei-me dos 15.000 pesos no guarda-roupa do meu quarto. Agora era tarde. Como me sobrava o relógio de pulso, vi que eram 11 horas da noite. Com meu braço à cintura de Irene, eu acho que ela estava chorando, e saímos assim à rua. Antes de nos afastarmos senti tristeza, fechei bem a porta de entrada e joguei a chave no bueiro. Não fosse algum pobre diabo resolver roubar e entrasse na casa, a essa hora e com a casa tomada. O conto consegue nos contar em poucas páginas como as ditaduras são um terror para a população, onde conseguimos imaginar o medo, a aflição dos personagens no final do conto, que tiveram que abandonar tudo o que tinham para fugir.